Olá, bom dia! Terça-feira, 25 de agosto e a partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade no Notícias de Jacareí. A gente começa trazendo a você os números relacionados ao coronavírus aqui no município. Até o momento, temos 1.717 casos confirmados. Dentro dessa realidade, já são 113 vítimas da doença. Ainda temos 965 pessoas que aguardam o resultado do exame. E quanto aos recuperados, são 1.422 pessoas que venceram a Covid-19. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 17 pessoas estão internadas, sendo 9 em UTI. E dos casos suspeitos, aí o número já é maior, 29 pessoas estão internadas, sendo 13 em UTI. Lembrando que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. O INSS anunciou que decidiu por adiar até dia 14 de setembro o retorno do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. A reabertura gradual seguirá as especificidades de cada unidade, avaliando separadamente o perfil de cada agência, como, por exemplo, espaço físico, quadro de funcionários e volume de atendimentos. O atendimento exclusivamente online será prorrogado até o dia 11 de setembro e pode ser acessado pelos canais na internet, o meuinss.gov.br ou também pelo telefone 135. A análise das contas do Poder Executivo é cheia de detalhes e difícil de ser entendida. Na reportagem a seguir, você vai compreender o processo que leva à aprovação ou à rejeição dessas contas. Sempre que as contas de um dos anos de qualquer mandato, seja ele de prefeito ou presidente da Câmara, são julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, há algumas dúvidas sobre como funciona esse processo, que demora às vezes 5 anos para ser concluído. Este funcionário do Tribunal de Contas explica estas atividades. 3 conselheiros vão ser responsáveis pela primeira etapa de apreciação de contas de prefeitura, que pode receber um parecer prévio favorável ou desfavorável, com ressalvas, com recomendações. Mas a partir do trânsito em julgado, essas contas são encaminhadas às câmaras municipais. É na Câmara Municipal que esse parecer prévio vai ser apreciado e julgado. Cabem às câmaras municipais, aos poderes legislativos, a palavra final sobre a conta de uma prefeitura. São verificados 5 aspectos neste julgamento: legalidade, para ver se as leis foram cumpridas; economicidade, balanceando benefícios e seus custos; eficiência, sobre a produção e os serviços públicos; eficácia, que abrange o alcance das metas e objetivos; e efetividade, que são os impactos desejados com esses objetivos. Está previsto na lei da ficha limpa, quando as contas são julgadas desfavorável por um ato ali, por uma ocorrência de dolo, que configure uma irregularidade insanável. O que é uma irregularidade insanável? É algo que não possa ser mais corrigida, como, por exemplo, vamos pensar aqui na educação. Na educação nós temos a aplicação de 25%. Se o prefeito não aplicar 25% dos recursos de impostos e transferência decorrente de tributos dentro do exercício, não dá para corrigir no próximo exercício. A improbidade administrativa é outro fator que é passível de condenação. São 4 os pontos desse tipo de crime: enriquecimento ilícito, que é a transferência de bens de uma pessoa para outra; prejuízo ao erário, que é o dinheiro público dos cidadãos que pagam imposto; favorecimento financeiro e prejuízos nos princípios de administração pública, como a moralidade, ampla defesa e segurança jurídica. É por causa disso que os julgamentos das contas pelo Tribunal de Contas demoram um tempo razoável. O TC analisa se os percentuais mínimos dos recursos políticos foram aplicados: 25% em educação,
e 15% em saúde. Muitos podem falar assim, mas demora muito dentro do Tribunal de Contas para processar esse julgamento, muitas vezes demora 2, 3 anos, é que é dentro do rito normal. Nós temos que obedecer o contraditório no processamento das contas de prefeituras. Não podemos simplesmente, sumariamente, sem proporcionar o contraditório, a defesa prévia, apreciar uma conta de um prefeito sem que ele possa se defender, até nos limites legais, os mínimos previstos na Constituição ou na lei orgânica, ou qualquer outro limite que a lei local, a lei orgânica determine, para que não haja qualquer série de penalização, inclusive não só em relação a processo dentro do Tribunal de Contas, mas também que não corra o risco de ter uma improbidade, um processo de improbidade ou uma cassação do mandato. E quem julga os pareceres das contas dos prefeitos são os vereadores na Câmara Municipal. Cabe aos parlamentares do Poder Legislativo votarem se são favoráveis ao documento do Tribunal de Contas ou contrários. Mas quem vai dar a palavra final nesse processo de prestação de contas são as câmaras municipais, que a elas competem o julgamento, o controle externo da administração pública. Elas que vão avaliar e vão dar a palavra final. É do jogo, é da Constituição. Vocês podem perguntar, mas o Tribunal de Contas aí se sente aí indignado, né, em relação a isso? Não, absolutamente não. É o papel nosso, o papel do Tribunal de Contas é apreciar e emitir um parecer prévio. A vacinação contra o sarampo continua nas unidades de saúde até o dia 31 de agosto. Para as faixas etárias, que incluem crianças de 6 meses a adultos com até 29 anos, serão analisadas as cadernetas e a aplicação será prioridade para quem nunca tomou a vacina contra o sarampo. Já para as pessoas entre 30 e 49 anos, é só procurar a unidade de saúde de referência e se vacinar. Lembrando que pessoas com histórico de alergia a ovo não podem receber a vacina, essa dose da vacina que será a tríplice viral, protegendo aí contra a cachumba, a rubéola e o próprio sarampo. A imunização é importante, ainda mais durante a pandemia, pois o sarampo e a Covid-19 se tratam de doenças respiratórias graves e com sintomas muito parecidos. Então procure o quanto antes a unidade de saúde mais próxima e vacine-se. Deputados e senadores aprovaram créditos extras para o orçamento de 2020. A Câmara e Senado também derrubaram 4 vetos da Presidência da República a iniciativas legislativas. O Congresso Nacional realizou sessão nesta quarta-feira para analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos anteriormente aprovados no Legislativo. As votações começaram pelo plenário da Câmara, que aprovou a derrubada de vetos relacionados às medidas de combate ao coronavírus em terras indígenas, as regras para a transferência de terras da União e ao prazo de 72 horas para a Agência de Vigilância Sanitária liberar produtos contra a Covid. Hoje, senhor presidente, é o dia de derrotar esses vetos. Vetos que, por exemplo, de água potável, material de higiene, leitos de UTI, ventiladores, material de informação, pontos de internet. É a regularização das nossas terras do Amapá, de Roraima, que nós estamos há mais de 30 anos lutando para que isso virasse realidade e se concretiza no dia de hoje. Nós ficamos felizes, por um lado, que boa parte do PL que trata do combate à pandemia aos povos indígenas está sendo derrotado nesse bloco, mas infelizmente não a sua totalidade. Destaque especial para o veto número 18 da Anvisa, que era um veto que queríamos muito derrubar, que garante que a gente chegue no Brasil medicamentos, equipamentos com muito mais celeridade, né, aqueles aprovados por outros organismos internacionais. Os vetos foram derrubados na Câmara por meio de acordo entre os partidos. Na sessão virtual do Congresso, quando um veto é derrubado na Câmara, é preciso, então, a confirmação dos senadores.
Para a derrubada de um veto, são necessários 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Outro veto derrubado pela Câmara e confirmada a derrubada no Senado foi o do presidente a um trecho do projeto que obriga o uso de máscaras em escolas, comércio e igrejas. Com isso, o uso de máscaras passa a ser obrigatório. Durante a sessão do Congresso, um veto do presidente Bolsonaro foi mantido. O projeto suspendia a inclusão de devedores em cadastros negativos, como o Serasa, durante a pandemia. Nós estamos vivendo um momento excepcional na história. Então, medidas excepcionais também têm que ser tomadas. O Parlamento aprovou essa medida, não vai causar nenhum prejuízo, nem para os cadastros de proteção ao crédito, nem para os bancos. Ninguém está fazendo aqui nenhum tipo de anistia ou perdão. Nós estamos simplesmente suspendendo a inscrição nesse momento. A intenção é boa, mas o efeito é ruim. Empresas que vão precisar ver de outras empresas o cadastro não vão conseguir ver esse cadastro. O que vai acontecer é que o crédito vai simplesmente sumir do mercado, tendo um efeito muito ruim para o pobre, aquele que não tem dinheiro e que precisa de crédito. Na sessão desta quarta, deputados e senadores aprovaram também créditos extras no orçamento da União para as justiças federal, do Trabalho e do Distrito Federal, e também para a construção das sedes do Ministério Público Federal em Boa Vista, Belém e Vitória. Os Correios continuam de greve e seguem contando com o reforço de empregados da área administrativa e de veículos extras. Segundo a empresa, a rede de atendimento segue aberta em todo o país e os serviços, inclusive o Sedex e o PAC, continuam ativos, mas as postagens com hora marcada estão suspensas desde o início da pandemia e ainda não tem previsão para retorno. Então, se você precisar ir até o Correio, saiba que muitos dos empregados estão de greve, então por isso seu pedido ou sua encomenda pode atrasar um pouco. Ontem, o governo federal publicou o decreto de prorrogação por 2 meses do programa que permite redução de jornada e salário de trabalhadores. Segundo o Ministério da Economia, a empresa que quiser seguir no programa terá de informar extensão da vigência, se o acordo ainda estiver vigente, ou fazer um novo acordo se o anterior já estiver vencido. Lembrando que os acordos podem ser celebrados até 31 de dezembro, que por enquanto é o prazo aí final para o estado de calamidade pública aqui no Brasil. Um grupo de jovens tem distribuído água e sabão por diversos pontos da cidade a fim de ajudar no combate ao coronavírus. Lavar as mãos se tornou um hábito mais intenso com o aparecimento do novo coronavírus, já que a mistura de água e sabão pode ajudar a controlar a pandemia. Para quem passa por vários pontos de Jacareí, pode facilmente ver a fórmula básica. Isso porque um grupo de jovens do coletivo Ajuda Mútua de Jacareí pensou em quem não tem acesso fácil para lavar as mãos. Eu e um amigo sempre tivemos a ideia de trabalhar em prol da comunidade que a gente está inserido. Dentro disso, somado à pandemia, essa situação, a gente viu a necessidade de um público que anda desassistido. O coletivo, que nasceu durante a pandemia, tem como objetivo inicial oferecer a pessoas em situação de rua uma forma prática e acessível para se proteger da Covid-19. A gente pensou, o que a gente pode fazer para ajudar, minimizar essa situação para eles? Para a gente que tem casa, sabão, tudo à disposição, já fica complicado se proteger. Para eles que estão tão vulneráveis, é essencial algum tipo de proteção, né? Por enquanto, o grupo é pequeno, formado por 4 jovens, e são eles que fazem, periodicamente, uma vistoria pelos pontos onde as garrafas estão distribuídas, a fim de realizar o reabastecimento. Eu estou sempre dando uma olhadinha no que está vazio, tiro foto e mando para eles, para a gente poder voltar e reabastecer. A gente leva as garrafas embora, algumas, dependendo do caso, a gente já joga fora, porque muita gente pegou e tal, e a gente acaba trocando por outra garrafa. Oferecer água e sabão indiscriminadamente à população foi só a primeira iniciativa. O coletivo está arrecadando alimentos e roupas para doar a quem necessita. Em paralelo, a gente aceita
pessoas querendo ajudar com agasalho, né? Já tivemos até colchões, né? A gente vai querer partir para brinquedos, né? Ajudar a comunidade, lugares onde tem criança e faça necessário. Você também pode ajudar. Entre em contato por meio das redes sociais do coletivo Ajuda Mútua de Jacareí e faça a ideia de ajudar o próximo continuar, mesmo quando a pandemia for embora. Todo mundo se ajudando, né? Esse grupo de jovens fez essa ação e cada um pode fazer um pouquinho pelo outro durante essa pandemia, mas claro, mantendo aí as regras sanitárias, distanciamento social, usando a máscara e se cuidando, né? Que é o mais importante. Essa edição do NJ fica por aqui e logo mais estará disponível nas redes sociais para você rever e também compartilhar. A partir de amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem sessão ordinária ao vivo e a gente se vê na quinta-feira. Até lá!